falando dessa autossabotação e sobre controle, porque às vezes queremos ter o controle de tudo. É bom às vezes controlar algumas coisas, mas tem coisas que não devemos passar o controle para Deus. E cheguei correndo já em cima da hora, 6 e pouco, comecei a fazer um esboço. Aí eu falei, vou tomar banho correndo, porque talvez não vai dar tempo de terminar, e eu vou me guiando por aquilo. Entrei no banheiro, eu gosto muito de conversar com Deus quando eu estou tomando banho. Aí Deus falou, meu filho, você vai falar sobre o controle. E o que você está fazendo? Está controlando aquilo que eu quero que você fale. Eu falei, eita Deus. Eu cheguei aqui na igreja e falei, eu estava aqui em oração. Quando eu cheguei, falei, Deus, confirma se é essa palavra, se não for, eu falo de outra coisa. Aí Deus me fez lembrar, quando eu entrei na igreja, o que você estava passando com a mão da sua mãe? O controle. E quando eu estava pensando nessa mensagem, eu pensei em fazer algo parecido. Eu ia falar para o Nicolas, tenta desligar a televisão daí. E ele fingiria que não ia conseguir. Eu ia falar, passa o controle. Ele representaria o Filho, eu o Pai, Filho, Jesus, né? Ficaria lindo, mas Deus usou de maneira diferente. Eu estou aqui hoje como se fosse a minha primeira pregação. Então eu falei, Deus, você quer o controle, então eu vou passar o controle para as suas mãos. E quantas das vezes a gente está carregando coisas que devíamos deixar Deus levar. Eu vou falar que talvez seja um testemunho até da minha vida que eu vou falar aqui em forma de ministração, porque passei por momentos muito difíceis, mas demorei para entender que muitas das coisas passamos porque deixamos coisas nos afetar no passado. Muitas das vezes, algo que eu sempre falo, devemos mudar os pensamentos, né? Os maus hábitos, os maus costumes que às vezes nós se culpamos de coisas que colocaram na nossa vida. Quantas e quantas coisas que às vezes a gente fica tendo um entendimento errado porque nos ensinaram errado. Eu creio que a maioria daqui, alguns devem ter sido criados às vezes num lar cristão, outros tinham a referência cristã na sua vida, mas talvez a gente desviamos também no meio do caminho. Talvez também não temos os melhores exemplos de dentro de casa. Às vezes a gente vê aí líderes, pastores que vivem uma vida toda errada e esse dia uma coisa que eu já falei, o pastor Maurício falou, às vezes a gente cobramos de Deus algo que é consequência daquilo que a gente errou. E essa semana eu vim conversando na quarta-feira com meu filho um pouco sobre isso que eu vou falar, falando para eles que às vezes a gente não tem a maturidade, às vezes a gente aprendeu errado e acaba ensinando eles errado, às vezes a gente magoou os nossos filhos, as pessoas que estão na nossa volta devido a isso. Quantas coisas do passado que viemos carregando há tempos e tempos, e às vezes estamos lendo a palavra, ouvindo falar sobre ansiedade, sobre tudo, e não conseguimos nos libertar, porque é algo difícil a gente mudar os pensamentos, mudar a nossa vontade. É difícil passar o controle para Deus, porque toda vez que a gente fala assim, Deus, eu quero fazer algo diferente, aí você chega aqui, o medo vem aquele desespero, eu não vou fazer. Olha, Deus é tão maravilhoso. Hoje eu estava preparando outro louvor, trouxe um louvor com um toque diferente, um louvor que eu nem tinha ensaiado. Aí uma pergunta, o que te impede de fazer algo diferente para Deus? O medo. Hoje o pastor falou, nunca louvei esse louvor sozinho, louvor. O que impede a gente ser melhor na casa de Deus? O que impede a gente entregar aquilo que Deus tem colocado na nossa mente? Às vezes a gente fica, não tem nada a ver isso aí não, Deus. Deus está suando, às vezes Deus está falando, abraça aquela irmã, abraça aquele irmão. Eu vivo isso muito. Hoje eu aceito aquilo que Deus fala e faço. Mas já muitas vezes estava perto da missão, devia ter falado algo, eu não falei, porque eu tive medo. Quantos louvores eu quis louvar aqui e não louvei porque eu tinha medo. Porque às vezes a pessoa fala, se você não cantar bem, não dá. E realmente, cantar às vezes a gente não canta bem, mas louvar e adorar é diferente. Às vezes a gente vem, eu queria louvar, mas não consigo. Sabe por quê? É o medo. É medo. É o medo do julgamento, porque a gente vive numa constante luta com a nossa mente sobre o julgamento. O que vão pensar de mim? Isso é o julgamento. E se eu errar a letra daquela música? O que vão pensar de mim? Aí às vezes a gente está fazendo para o homem, esquecendo de fazer para Deus. Porque Deus quer o nosso melhor, do nosso coração. Talvez para o homem aqui, o seu louvor, a sua pregação não seja melhor, porque temos nossos defeitos, nossos problemas, e às vezes não recebemos, mas Deus recebe. Aí às vezes a gente se impede de louvar e adorar, de se entregar.
Ah, mas o pastor falou para mim lá, se alguém está com algum problema lá na frente, eu não vou. Porque o que vão pensar de mim? Eu sou um pastor, sou um missionário, sou evangelista. O que vão pensar de mim? Porque realmente, às vezes, nós julgamos, infelizmente. Às vezes nós julgamos, olha lá, a nota fraca. Às vezes não, você quer só se fortalecer. Eu já fui muito assim. Eu ficava, meu Deus, o que vão falar se eu me levantar? Quantas vezes eu posso ter perdido? Porque existe o salto de fé. Porque às vezes você fala, Deus, mas eu estou aqui, você pode me abençoar, ele pode. Mas ele quer o salto de fé, quer que você venha aqui na frente. Levanta a mão, levante a mão. Você está sentindo, para de ficar pensando no que você vai pensar. Porque depois vão contemplar aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Nesses últimos 2 meses, eu estou vivendo assim algo muito sobrenatural com Deus. Tá? Porque eu estou me apegando mais, entendendo mais a palavra, buscando, me dedicando, estudando, sabe? Deixando os maus costumes. Sabe? E dói, gente, dói. Dói muito, porque você começa a ver as coisas que você fazia assim que não condiz. Não chega nem perto do que Deus quer para a sua vida. Mas às vezes você colocou na sua cabeça que o certo era aquilo e não está certo, está errado. Mas aí o que acontece? Somos orgulhosos. A gente não admite. Se o pastor chama atenção, você não para e pensa, não, eu estou errado. Preciso mudar, não está certo o que eu estou fazendo. Se algum irmão chama a tua atenção, você não quer aceitar. Às vezes é do homem, igreja, às vezes fala alguma coisa sem pensar. Mas muitas vezes a gente tem que se perguntar, é de Deus? Se for de Deus, fala de Deus. Usa outra pessoa para confirmar. Sabe, a gente fica nesse julgamento, que vão pensar, e o que Deus está pensando quando a gente está assim, nessa situação? Quando não estamos aceitando a repreensão dele, não estamos aceitando o que Deus está nos ensinando. A palavra está falando, renova sua mente, muda os seus pensamentos. Eu tenho feito isso, cada hora que eu penso em algo, eu já mudo. Pensamento de escassez, eu não consigo comprar, tudo está caro, tudo está difícil. Eu tinha um pensamento que hoje Deus falou comigo sobre isso. Eu já sabia que não devia ser muito legal ficar pensando nisso. Mas eu tenho um problema, devido às coisas, isso a gente vai aprendendo com o tempo. Olha que eu estudo muito. A autopiedade. Você achar que você não é merecedor. Eu tenho algo. Eu creio que Deus já está me livrando disso. Porque às vezes tem coisas que a gente tem que falar com Deus no secreto, mas tem coisas que Deus quer que a gente exponha. Porque quando você expõe algo para todo mundo, o inimigo não tem mais força para ficar te acusando. Algo que eu sempre faço, eu vou no mercado, eu tenho o costume de comprar tudo para todo mundo. Só assim minha vida para todas as coisas. Às vezes eu não compro uma bala de R$1 porque eu acho que vai faltar algo em casa. Que eu não mereço isso daí. Isso é um pensamento de escassez, a gente traz a falta para dentro de casa realmente. E às vezes você se entristece e fala, meu, eu trabalho tanto, as coisas são tão difíceis, por que eu não posso? Aí você começa a se acusar. Por que eu não posso? Por que eu não consigo? Sabe? Às vezes você escuta o teu filho e fala assim, pai, eles podem fazer porque eles é rico. E às vezes algo que eles pediram para comprar uma carne, que às vezes é um pouco mais cara, a gente fica depois. E às vezes a gente vai lá e gasta dinheiro com outra coisa. Mas é o pensamento, é a nossa mentalidade. E às vezes você está assim pensando, mas você não está entendendo que está errado isso. Mas é porque seus pais às vezes te ensinou, os pais deles ensinou, ó, você tem que viver com pouco, porque as coisas são difíceis. E você passa isso para os teus filhos, isso daí é a maldição hereditária, você vai passando para o outro. Nossa família, todo mundo tem um casamento errado, o marido bate a mulher trai, e você vai carregar isso para os filhos, você pode olhar para a família, pode observar e começa a lembrar. É assim. A gente passa para as pessoas, passa para os teus filhos, passa para quem está na sua volta. Quando você já começa a mudar seus pensamentos, mudar a sua vida, as pessoas que estão na sua volta começam a mudar. Você vai ver as pessoas ver a diferença na sua vida também. E às vezes a gente fica com esse pensamento que nós não podemos. A gente não pode comprar o melhor para a gente. A gente tem que ter sabedoria. Não estou falando para a gente sair comprando tudo que vem na cabeça, não, porque às vezes não é nem Deus que está colocando na tua cabeça. Tenha sabedoria. Não deturbe a palavra. Tenha sabedoria. O princípio de tudo, uma sabedoria. A gente tem que ter, foi falado esse dia, domínio próprio, sabedoria. Às vezes a gente ficamos ansiosos, queremos sair e comprar coisa e depois nos entristecemos que compramos coisa que não era necessária. Então tenha sabedoria, use. Mas pensa, às vezes teu filho pedir algo melhor, você falar, hoje não dá. Você está lá com o dinheiro parado, mas você vai gastar com outra coisa, às vezes desnecessária. E às vezes não agrada o seu filho, às vezes não agrada o seu marido. Quantas coisas, às vezes por
vergonha, não pedimos perdão. Temos vergonha, mas vou pedir perdão. Vou vir aqui na frente da igreja, vou pedir perdão. Às vezes você não precisa se explicar por que você vai pedir perdão. Na semana agora passada, que a gente foi lá no culto de casais, a Raquel fez algo muito lindo de pedir perdão. A gente reconhecer que às vezes a gente é falho. Né? Falar, eu fui falho. Eu já falei isso algumas vezes com minha mãe. Desculpa por algumas coisas que eu fiz quando eu não tinha entendimento. Achava que estava certo, eu sei daquele jeito e não era. É muito lindo a gente olhar para as pessoas e falar: me perdoa, porque você teve entendimento. Às vezes a pessoa fica 30 anos esperando você falar isso para ela, porque às vezes a pessoa está carregando aquela mágoa também, né? Nossa, ele podia ter feito diferente. E às vezes nós, marido, né, esposas, deixamos de falar o quanto a gente ama, o quanto a gente quer o perdão por às vezes algo que a gente não tinha ali. O Daniel está dormindo, mas depois eu converso com ele, algo que Deus me toca no coração faz muito tempo. Porque eu sempre fui um bom pai, mas às vezes a gente se deixa levar por algumas coisas, sabe? Por pensamentos, por atitudes, achando que é o certo, e às vezes a gente magoa os filhos da gente, sabe? E é algo assim que já faz tempo que eu mudei, eu converso muito com eles, mas aqui diante de Deus, diante da igreja, eu quero pedir perdão para a Nicole, pedir perdão para o Nicolas, perdão para a Sofia. Sabe, às vezes o pai não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Sabe, às vezes magoa. A gente machuca as pessoas. Isso depois nos faz muito mal. Porque você começa a lembrar, você vê às vezes teus filhos diferentes. Já não vê mais o amor que tinha. Você começa a ver as brigas dentro de casa que já não tinha. E começa a ter palavras que não tinha e tem. Sabe, você vê os filhos às vezes se afastando. Graças a Deus a gente tem conseguido impor algumas coisas na nossa casa, transformar o nosso lar. Eu vivo uma vida muito difícil, igreja, muito complicada, sabe? Muito difícil. Eu passei por momentos muito difíceis, passo ainda. Mas graças a Deus, Deus me deu um entendimento, me deu uma paz agora que eu tenho. Mas ainda é difícil, sabe por quê? É as consequências dos nossos erros. Às vezes sai caro, às vezes vai antes para você mudar algo que você colocou e não deveria ter colocado dentro da sua casa. Algo que você deixou entrar e quem abre a porta somos nós. Porque lá no Apocalipse não fala, aí escutou a porta e bate. E às vezes a gente fecha a porta para Deus, mas abre a porta para as coisas erradas entrar no nosso lar. Às vezes é a televisão, é o celular que você não vigia. Às vezes estamos deixando o trabalho tomar mais tempo da nossa vida do que devemos. Sabe? Às vezes a gente acha que está trabalhando para dar o melhor para eles, enquanto o melhor seria nós dentro da nossa casa. Sabe? E é o pensamento de escassez, tem que trabalhar porque vai faltar. E às vezes não vai faltar. Aí gastamos dinheiro com coisas necessárias que não precisamos. Sabe? Minha esposa não está aqui, mas eu converso sempre com ela sobre isso. É uma luta, não é fácil. Às vezes muitas pessoas devem pensar, nossa, essa palavra seria muito boa para a esposa dele. Não, minha esposa é a que eu mais prego para ela. É luta, é difícil. Eu peço muito para Deus para que ela tenha. Hoje foi por outros motivos que ela não foi, ela ficou arrumando as coisas que as crianças vão viajar. Mas a gente sabe que dá para fazer mais para Deus. Mas é luta. Então eu até peço que a gente tenha paciência aqui. Assim como tiveram paciência comigo, que tenha. Deus tem promessa. Onde Deus tem promessa, você não vai por amor, vai pela dor. Eu vim pela dor. É difícil. Eu colho. Eu sempre falo, tudo tem consequência. Eu colho meus erros. A gente quer às vezes passar aqui, às vezes a gente se torna chato, mas não é. A gente vê as coisas, a gente não quer que vocês passem, que nem eu faço com meus filhos. Às vezes eu falo, eu sou tão chato, às vezes eu brigo porque eu não quero que eles passem pelo que eu passei. Ter essa mentalidade que eu tinha. Sabe? Quantas vezes eu me afastava das pessoas porque eu achava que eu não era o suficiente para as pessoas, que eu não merecia, porque ninguém me amava e a minha vida foi assim. Eu fui renegado de muitas maneiras, então a gente vai criando um orgulho. Porque a gente acha que o orgulho é uma coisa e é outra, mas não é, porque a gente se fecha. Aí se a gente deixa Deus controlar a nossa vida, tudo começa a mudar, tudo começa a ser diferente. Porque às vezes a gente está aqui, ó, segurando, está cortando a sua mão, está te machucando, e Deus está falando, solta o controle. Você está aqui segurando, solta o controle. Meu marido não quer ir para a igreja, solta o controle. Eu confesso que eu briguei muito com a Natália já por causa de igreja, muito. Aí eu vim aqui e falava, Deus, faz, Deus, mas toda vez que eu quero, você não deixa. Você coloca a sua mão. Você não está confiando, confia. E deixa acontecer. E tenho visto esses dias coisas acontecer assim que eu vejo ela mesmo falando. Então a gente já vê, ela fala, ó, Deus, está acontecendo. A mesma coisa eu vejo com meus filhos, a mudança, a diferença, o tratamento.
Sei que Deus ainda vai mudar, vai melhorar muito, sabe? Mas tem coisa mais gostosa agora, a gente já chega no mercado, pai, você não vai orar? Coisas que não existiam em casa. Agradecer a Deus pelas coisas, sabe? Deus tem sido tão bom, tem feito tantas coisas na sua vida. E a gente às vezes fica achando, mas faz a vida dele, não faz a minha. Não, eu não mereço, merece. Você merece estar aqui, você merece. A gente merece muito mais além do que pedimos, do que pensamos. A gente é merecedor. Às vezes até a gente prega que não merecemos, mas merecemos, a gente está aqui na luta. Né? Às vezes a gente vem com sono, dormindo, mas estamos aqui. Às vezes tivemos um dia, o pior dia da nossa vida, mas estamos aqui. Então somos merecedores, Deus quer. Às vezes a gente está tendo entendimento das coisas de Deus errado. Deus não quer magoar ninguém, somos nós mesmos que nos magoamos e culpamos a Deus. Quarta-feira mesmo estava vindo na igreja, não me atendei que o carro estava com pouco combustível. E no meio do caminho parou o carro. Aí se fosse em outros tempos, eu já falava assim, Deus, estou indo para a sua casa, o Senhor permite acontecer isso? Mas o erro foi de quem? De não abastecer o carro. Foi meu, e eu culparia Deus, eu falava, como o Senhor permitiu acontecer isso? Falei para as crianças, chacoalha o carro aí, porque esse dia eu mexi na bomba do carro, ela fica um pouco mais alta. E ele marca errado. Foi dar uma chacoalhada que a bomba puxa. Deu uma chacoalhada, quando fomos até o posto, veio para ele, na paz do Senhor. E falei para eles, tá vendo? Às vezes é livramento. 5 minutinhos que a gente perdeu aqui. Quando eu ia ter esse entendimento, 2 anos atrás, eu ia voltar para trás já de novo. Eu fiz isso muitas vezes, igreja. Se as crianças passam uma palavra errada no carro, eu vou voltar para trás. Isso é o inimigo na nossa mente. Você acha que Deus briga? Você já viu Deus brigando com vocês, batendo em vocês? E por que às vezes a gente quer fazer coisas com os filhos que Deus não está fazendo? E os filhos são a herança do Senhor, estamos maltratando uma herança de Deus. É algo que eu nunca gostei de fazer com meus filhos, foi bater neles. Já aconteceu uma vez, eu assisti na live. Há 2 anos atrás, eles fez uma arte aí que nessa daí, eu passei um pouquinho dos limites, briguei muito com eles. É algo que me magoa muito até hoje. Mas já pedi perdão de novo agora para eles. E a gente depois fica aí se culpando e ele fica jogando algo que você fez. Então Deus quer livrar a gente desses mal que a gente está pondo na nossa mente, que não é de Deus. Eu não sei louvar, eu não consigo pregar. O que está nos impedindo de fazer isso? É por isso que eu falo sobre a mente, a nossa mente. Onde está o medo? Na sua mente. Quem colocou você mesmo? Você abriu a porta e deixou ele entrar. Porque teus pais falavam coisas, teus avós falavam coisas, e vocês estão falando as coisas para os seus filhos também. E seus filhos vão falar para os filhos deles se alguém não quebrar esse ciclo. Eu sou o único que tem um pensamento totalmente diferente da minha família, porque alguém tem que se levantar. Não foi assim toda a história da Bíblia, alguém se levantou, porque alguém foi corajoso. Ele ouviu a palavra e falou, acho que é comigo, vou me levantar. Às vezes Deus está falando todos os dias para nós, a gente fala, não é comigo, Deus, eu não mereço nem ouvir sua voz. E Deus está falando no nosso coração, na nossa mente. Aleluia! Transforma, muda. Deus quer salvar a nossa família, não quer ver os filhos se perdendo, às vezes por culpa sua mesmo. Aí você vai se sentir culpado e vai sair desse caminho do Senhor também. Porque às vezes é culpa nossa realmente, alguns erros, porque a gente poderia, só que às vezes só não tínhamos o entendimento que temos hoje. E hoje Deus está falando, para de se culpar, passado é passado, deixa as mágoas de lado, se puder ainda pedir perdão para alguém que você precisa pedir, peça, não se sinta julgado. Muitas vezes algumas pessoas vêm aqui, às vezes a gente fica, está me julgando, está falando, e não é Deus falando para a gente, é que o nosso orgulho não deixa, a gente não aceita, a gente fica falando, lá, está apontando para mim, está me julgando. Às vezes o irmão que está aqui em cima nem sabe o que está acontecendo na sua vida, nem acompanha a sua vida, não vê sua rede social. Algo que temos que fazer é parar de contar a nossa vida para os outros, parar de colocar qualquer pessoa na nossa casa. Às vezes estamos colocando pessoas na nossa casa, trazendo maldições para dentro da nossa casa. Não comprar briga que não é nossa. Muitas das vezes estamos entrando em lugares que Deus está querendo ensinar a pessoa. Eu aprendi algo esse dia até sobre o dinheiro. Sabia quando você empresta dinheiro sem pedir direção de Deus? Você está comprando a dívida daquela pessoa. Mas já percebeu que às vezes você empresta dinheiro para alguém, a pessoa não te paga às vezes. Eu fui pensar nisso pelo pastor falou, sobre o dinheiro, né? Das pessoas ficarem devendo para a gente, né?
Aí eu tinha visto algo parecido e me lembrou sobre isso. Eu fui pesquisar um pouquinho. Tem alguns versículos que dá para a gente falar sobre isso. Você está comprando uma dívida da pessoa. Aí essa pessoa não te paga, você fala às vezes R$100 só, que não atrapalharia a sua vida em nada, mas a tua vida desanda de uma maneira. Aí você fala, nossa, eu prestei o dinheiro para aquela pessoa, me quebrou. Você comprou a dívida dela. Quantas pessoas ela deve estar devendo? Então abra seu entendimento. As coisas sobrenaturais, espirituais, não é brincadeira, a gente só não vê. Você só não está vendo, você está se entrelaçando a sua vida com outra pessoa. Tem alguns ensinamentos, isso daí até cientistas que estão tentando comprovar o jeito que Jesus fazia as coisas, como as coisas aconteciam. Isso daí se aplica em física quântica. Tem pessoas que estudam, cientistas que querem provar as coisas que Deus fazia. E você pode parar e pensar como que somos interligados as pessoas. Geralmente quando você começa a falar de alguém, o que acontece? A pessoa aparece. Tem uma ligação, não tem? Às vezes você está assistindo televisão, você fala uma palavra, a televisão fala também. Aí você fala, nossa, que coincidência. Não é coincidência. Não existe coincidência. Tem tudo interligado. Tudo. Cuidado com quem você empresta essas coisas. Principalmente roupas. Eu ouvi uma pregação que eu fiquei assim pensando em algo que a gente prega muito aqui. A mulher do fluxo de sangue, ela foi curada como? Ela tocou nas vestes. Então quer dizer que a nossa roupa passa poder. Pode passar o poder para abençoar, mas não para amaldiçoar, não é? Então com cuidado, principalmente mulheres que gostam de emprestar roupa. Cuidado. Vigia. Vigiar é orar, por isso que a gente tem que vigiar. A gente tem que vigiar aqui, ó, a mente, o que está entrando e o que está saindo da nossa mente. Sabe? Tem muitas e muitas coisas para falar, para a gente passar, mas aos pouquinhos a gente vai, mas começa a buscar o que é essa renovação da mente, ter uma mente de Cristo, ter a aparência de Cristo. Onde de repente apareceu uma pessoa lá à noite querendo uma viagem de serviço, que é de lá, trabalha em outro lugar, mas passaram meu contato. Eu estava já levando o pessoal embora, ela mandou mensagem. Eu falei, não, estou aqui no shopping, eu te levo. Levei. Aí ele ouviu o louvor, né? E às vezes a gente fica assim, né? O que a gente fala para a gente tem que ter a aparência de Cristo, refletir a imagem de Cristo. Às vezes sem fazer nada. Estava só ouvindo louvor, ela falou, nossa, eu gosto muito desses louvores, bonito. Aí foi descer do carro, ela falou, nossa, tem um espírito muito bom. É bom, gente, alguém falar isso pra gente, do que sair e virar as costas e falar, nossa, que coisa ruim que essa pessoa tem. É a diferença, aí a gente vê que ele está caminhando no caminho. Quando você chega nos lugares, a pessoa fala, nossa, passa algo tão bom. Eu não costumava orar por muitas pessoas, hoje em dia eu oro, peço, vejo Deus transformando as vidas de algumas pessoas. Mas não para me orgulhar disso, mas é o que Deus está pedindo. E às vezes a gente não fala uma palavra simples, um eu te amo, por orgulho, por medo, porque o medo nos paralisa. Pode perceber, tudo que a gente deixa de fazer é por medo. Às vezes você tem medo de entrar na piscina, porque às vezes algum dia, quando você era criança, te jogaram na piscina, você pegou um medo e fica 50, 60, 70 anos com esse medo. Por causa de um momento, de um dia. Às vezes você veio louvar em um outro ministério que não te apoiaram. Falou, mas você não canta bem. Aí você ficou com medo, nunca mais quis, matou o seu talento, matou o seu dom. Você foi pregar, as pessoas, ninguém aplaudiu, ninguém deu glória a Deus. Às vezes você estava no início, aí você fala, não sei, não consigo. Matou o seu dom de novo. Quantas e quantas coisas nós estamos deixando de lado. Temos tudo para viver o melhor de Deus. Porque a palavra, hoje em dia, com o entendimento, a palavra de Deus aqui praticamente é literal, é o que está falado aqui, é o que é. Se fala para a gente ter fé, tem que ter fé. A fé é o que? É o fundamento das coisas que nos pode ver. Tudo se resume a isso. Às vezes a gente tem a fé, mas ao mesmo tempo que estamos orando, pedindo alguma coisa, a gente para de orar e já começa, não vai acontecer. Falei aqui sobre as cadeiras, né? O pastor sonhou, a igreja sonhou junto. Quantas vezes ele falava, imagina aqui as cadeiras, né? Como que vai ficar a igreja com as paredes pintadas? Por quê? Como eu falei, isso é a física quântica aplicada. Que tudo que a gente vê, pensa, acredita, acontece. Quantas coisas ruins tem acontecido na nossa vida porque a gente está idealizando as coisas ruins, não as coisas boas.
Teve uns tempos atrás, eu ficava lá, meu Deus, eu não quero mais sonhar, não, o que eu estou vivendo está ótimo. Não quero ter sonho, não quero almejar muita coisa, não, eu quero viver com Deus, está ótimo. Aí eu lembrei disso da cadeira, e Deus falou da fé. Falou, o sonho é isso, você sonha e acontece por quê? Porque você viu o seu sonho. José viu o sonho dele, ele acreditou, passou por todo aquele processo, e o sonho dele se cumpriu. E às vezes não estamos querendo nem sonhar mais, achamos que não somos dignos de ter sonho. E é Deus nos revelando aquilo que Ele vai fazer na nossa vida. Então, às vezes é só a falta de entendimento, discernimento, que é um dom que o pastor Marcelo Trindade falou, que busca o dom de discernimento, que é o melhor dom para vocês terem na sua vida. E é verdade, porque você vai começar a entender o que está certo e o que está errado. Você já não vai receber qualquer coisa na sua vida. Você vai ouvir, mas não vai levar para o seu coração. Então, que a gente venha hoje parar e refletir o que está nos impedindo de fazer. O medo, deixa o medo de lado, a vergonha, o julgamento. Se estão te julgando, amém. Está falando mais sobre ele do que sobre você. Às vezes essa pessoa só não tem a capacidade de fazer aquilo que você está tentando fazer. Aí ele te julga, ele te inveja. Aí você ora e fala, Deus, trabalha no coração daquela pessoa. Ela está com inveja que eu estou louvando, eu quero ver ela louvando do meu lado. Vamos louvar junto, vamos pregar junto. Somos membros de um só corpo. Até um pelo no nosso corpo tem uma função. A unha tem uma função. Às vezes estamos falando que só unha não serve para nada. Arranca tua unha e bate seu dedo para você ver se ela não tem uma função. Então tudo tem função. Cabeça é Deus, nós somos o corpo. Então que a gente venha abrir mais o nosso entendimento, deixar Deus falar mais com a gente, tirar esse medo que nos paralisa, que nos atrapalha, sabe? Porque a paz de Deus nos livra de passarmos por coisas difíceis, mas a paz de Deus faz a gente passar de uma maneira diferente, com um entendimento diferente. Você vai começar a entender que é um ensinamento. Quando a gente começa a falar, Deus, isso vai me servir para algo? Se eu tiver que passar, eu vou passar. Mas se o Senhor controla a minha vida, me ajuda. Às vezes a gente tem que pedir socorro para Deus. Fala, Deus, me ajuda, eu estou perdendo o controle. Mas eu quero perder o controle, mas que ele caia nas suas mãos. Às vezes eu não estou conseguindo passar o controle, eu estou perdendo. Mas pega o controle da minha vida. Ah, eu quero que hoje vocês, na hora que a gente for orar, passe o controle para Deus na sua vida. E creia, porque às vezes eu fico falando, Deus, ah meu Deus, será que está certo isso? Passa um mês, 2 meses, Deus mostra. Porque eu passei o controle para Ele. Hoje eu passei o controle para Deus. Eu planejei desde manhã o que eu ia falar. Às vezes de dias, às vezes eu fico preparando uma ministração por dias, até outra oportunidade. Quando o pastor manda mensagem, o sorriso já vai lá na testa. Sabe? Porque a gente quer passar aquilo que a gente está aprendendo, porque a nossa vida está mudando. A gente quer que vocês mudem também. Né? A gente tem que amar um ao outro. A gente pode ter alguma coisinha assim com o outro, que somos carne também, temos nossos probleminhas. Mas depois a gente tem que lembrar, eu fiquei triste aquele dia, né? Mas somos membros de um só corpo. Às vezes você bate o dedinho, ele dói, mas ele faz parte do teu corpo. Você vai ficar bravo com ele na hora que você bateu. Vai falar, ai, não vi, bati, tá doendo. Mas vai passar a dor e ele vai continuar estando no seu pé. Então que a gente venha sermos mais unidos também como igreja, como irmãos, como família. Né? Como sempre falo que eu tenho vocês como minha família, que a gente sempre está mais próximo, né, do que a minha própria família. Que a gente venha se amar mais, né? Se abraçar mais, falar um para o outro que nos amamos, que é lindo a gente falar. A gente, até o medo do que fizeram para nós, a gente não fala eu te amo, porque temos medo de não sermos respondidos. Às vezes deixamos de fazer coisa porque temos medo que aquilo aconteceu, será que acontece de novo? Por isso que a gente quer controlar tudo. Pelo medo que vai dar errado, a gente fica o dia inteiro. Às vezes você perde tanto tempo tentando controlar a sua vida, e se você deixasse na mão de Deus, você teria mais tempo para a sua família, para o seu trabalho, para Deus. E não, eu era assim, ficava o dia inteiro. Eu vou chegar lá, vou falar desse jeito, vai acontecer assim. Aí não acontecia, eu ficava triste. Não aconteceu, mas é porque Deus queria ter controlado, eu que controlei. Então fica com essa mensagem, deixa Deus abrir o entendimento, discernimento, sabedoria. Não vou passar do horário, né, porque Deus está no controle. Eu creio que Ele tem muito mais para fazer. Vamos
fazer uns minutinhos de oração. Peço para a missionária Raquel escolher um louvor lá para tocar. Já achou, né? Então, amém. Deus é bom, né? Deus é bom, já ouviu um testemunho, né? Lindo aí, Deus é bom. Temos que todo dia, independente do que acontecer, falar que Deus é bom. Essa mensagem eu queria passar para a igreja. Vamos fazer um minutinho de oração. Peço para a igreja se colocar de pé. Quem puder, fique sentado. Coloque sua mão no coração. Peça para Deus renovar sua mente.